Ezequias restaurou e reparou o templo de Deus no seu tempo, mas nesse tempo, o templo de Deus somos nós. E assim como para que houvesse o restabelecimento do culto, a presença de Deus voltasse, para que ele voltasse a ser cultuado, precisou haver uma reparação, uma restauração. Eu quero dizer nesta noite que tem pessoas aqui que vieram nesta noite, e eu tenho certeza disso, porque o Espírito Santo não teria me dado esta mensagem. Na verdade, ele me lembrou desta mensagem, porque eu praticamente li um livro, ele trazia muito do que eu vou falar hoje. O Espírito Santo me lembrou e ele não me deu outra mensagem, senão essa. Portanto, eu tenho certeza que pessoas que vieram nesta noite para receber a presença, receber o poder de Deus, estar na presença de Deus, elas precisam, primeiro, para que haja esse mover do Espírito, este lugar em seu interior, para que o Espírito de Deus esteja e se sinta à vontade para fazer a mudança que precisa ser, é necessário que haja uma restauração. É necessário que haja um reparo na sua vida. E os reparos, irmãos, o reparo significa o quê? Reparo significa restauração. Restauração significa conserto. Restauração significa fazer voltar ao estado original. Portanto, nesta noite o Espírito Santo vai reparar vidas, vai restaurar vidas, vai fazer com que se volte ao estado original, para que de novo o culto seja estabelecido no teu interior, na tua vida, no teu ser. Você possa ser um altar do Deus vivo nesta terra, um lugar de adoração a Deus. É preciso restaurar. E a restauração começa, sabe como? Abrindo as portas. Abriu as portas da casa do Senhor. Abrindo as portas. Que portas? Já que você é o templo, as portas do teu coração. As portas são as primeiras a serem fechadas. As portas do coração são fechadas quando a palavra de Deus, ela não é mais ouvida com o crédito que se deve ouvir. A palavra de Deus não é mais buscada. As portas são fechadas quando a repreensão divina já não encontra guarita no coração. Se fecha a porta do coração para não se ouvir a direção divina, a repreensão divina, a correção divina. Jesus encontrou a igreja que estava com as portas do coração fechadas. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus fica às portas, mas do lado de fora de muitas vidas. Então, nesta noite eu quero te convidar a dar o primeiro passo da restauração, que é abrir as portas do teu coração, dar o devido crédito à mensagem que está sendo pregada, o apelo que vai ser feito, o que vai ser anunciado nesta noite, o convite. Ouvir, entendendo que é Deus falando com você. Ó filho meu, como está escrito, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Abra a porta do teu coração, abra as portas desse templo, deixa a palavra de Deus entrar. Se é uma advertência, aceite a advertência. Se é uma repreensão, aceite a repreensão, mas mantenha a porta aberta, se mantenha aberto para a palavra nesta noite. Depois Ezequias, ele chama os sacerdotes, e na praça pública
pública. Ele diz, versículo de número 5: ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora, e consagrai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Ezequias, ele começa a repreender os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes, pastor? E os levitas? Os sacerdotes eram, por assim dizer, os pastores. Os levitas eram, por assim dizer, os auxiliares, os obreiros, os diáconos. Eram aqueles responsáveis pelo culto, pelo ensino da palavra, pela adoração, os cânticos. Eram os porteiros, eram os que limpavam o templo, eram os que apresentavam as ofertas ao Senhor, sacrificavam os animais. Eram os que faziam o culto acontecer, eram os que levavam o povo em culto à presença de Deus. Eles recebem uma repreensão severa na frente de todo Israel. Consagrai-vos ao Senhor. Entrai no templo, entrai no santuário e lancem fora as imundícias. Nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e voltaram as costas. E aí ele vai começar a dizer o que precisa ser limpo. Ele vai dizer: eles, os nossos pais, eles pecaram contra o Senhor. E se não bastasse ter pecado, eles deram as costas para Deus. Ou seja, eles não mais se importaram com aquilo que para Deus é importante. Será que isso acontece nos dias de hoje? Pastor, você pode dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo do que é muito importante para Deus, mas na igreja odierna é um termômetro que mostra o quanto a gente se importa com aquilo que Deus se importa, ou o quanto a gente está dando as costas para Deus. A Bíblia diz que Deus ama tanto a humanidade, que deu o seu Filho unigênito, para que por ela morresse. Deus, Ele ama tanto o ser humano, que para os livrar da condenação eterna, de um lugar de chamas e tormento, Ele entregou o seu próprio Filho Jesus à morte. Deus ama tanto essa humanidade, que Ele, na pessoa do Filho, se fez carne e habitou entre os homens, para salvar os pecadores. Ele ama tanto essa humanidade, que para pagar o preço, para que ela não fosse condenada ao tormento, Ele pagou o preço com o seu sangue na cruz. A Bíblia diz que Deus se importa tanto com a humanidade, que a vontade dEle é que todos cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade. Que verdade? A humanidade, o ser humano, nos seus pecados estão condenados ao inferno, mas Ele a ama de tal forma, que para livrar essa humanidade do inferno, Ele entregou o seu Filho à morte, e morte de cruz, de forma que todos aqueles que se voltarem para Jesus, entregando a vida a Jesus, serão salvos desta condenação certa. E a vontade de Deus é que a humanidade conheça essa verdade e se arrependam. Ele ama tanto a humanidade, que Ele salvou a igreja, salvou um povo que não era povo e fez igreja, encheu esta igreja com a presença do seu Espírito, e o Espírito capacita a igreja, para a igreja testemunhar: Jesus Cristo quer te salvar, Jesus Cristo quer perdoar os teus pecados, Jesus Cristo quer te dar nova vida. Quando eu não me importo, como Deus se importa, pelas vidas que precisam ser salvas, eu estou como Israel, dando as costas para Deus. Ou você pensa que a gente só dá as costas para Deus quando a gente se desvia? Não quero mais Jesus. Não, irmão. É quando a gente continua frequentando os cultos,
mas do nosso jeito, a nossa maneira, com aquilo que nos interessa, ou por aquilo que nos é interessante, e não por Ele, e pelo que para Ele é importante. Lance fora as imundícies que os nossos pais trouxeram, e a gente tem deixado no nosso meio. Era o que Ezequias estava falando.